estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Quando estou só, sentindo-me cansada, preocupações perturbam o meu coração. Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim. Neste momento tudo se transforma. Me sinto forte ao lado dessa luz. É tanto amor, consolo e esperança. Então me rendo nos braços de Jesus. Ele me leva sobre as montanhas, me faz andar sobre mares, tempestades. Estou seguro, não vou mais desistir. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Jesus me ama mais do que eu posso ser. Que a paz do Mestre Jesus esteja nos envolvendo nesse instante, envolvendo os nossos corações em muita paz, os nossos lares. E para iniciar o nosso programa de hoje, nós vamos envolvendo a nossa irmã Luciana, que ela irá fazer a prece de abertura para nós. Na hora que você se sentir à vontade, Luciana. E assim, já envolvidos, nossos amigos espirituais presentes, nosso mentor, nosso anjo de guarda, a todos que estão conosco nesse instante, para realizar hoje mais um trabalho juntos, todos, né? Vamos agradecendo a todos, a presença de todos aqui. E assim agradecidos, dizemos: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação,
mas livrar-nos de todo o mal. Amém. E assim damos início a mais um programa. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Luciana. Antes de entregar a apresentação de hoje para o Geraldo, eu tenho uma mensagem aqui do André Luiz para a gente refletir, intitulada Realidades. O palhaço que você ironiza é, frequentemente, valoroso soldado do bom ânimo. A mulher extremamente adornada que você costuma desaprovar, em muitas ocasiões está procedendo assim para ajudar numerosas mãos que trabalham. A cantora que baila sorrindo e da qual você comumente se afasta entediado, na suposição de conservar a virtude, geralmente procura ganhar o pão para muitos familiares necessitados, merecendo consideração e respeito. O homem bem posto, que lhe parece preguiçoso e inútil, talvez esteja realizando trabalhos que você jamais se animaria a executar. Não julgue o próximo pelo guarda-roupa ou pela máscara. A verdade, como o reino de Deus, nunca surge com aparências exteriores. Então, Geraldo, fique à vontade, que Jesus te abençoe, te ilumine e te inspire na noite de hoje, na nossa reflexão. Eu agradeço aí a presença de todos, agradeço a oportunidade. E eu gostaria, então, que o Marcos colocasse aí para nós o vídeo, para eu continuar depois, tá bom? Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Bem, eu gostaria de dizer também que esse vídeo ele foi usado na palestra da Fran, e na verdade eu tinha já programado essa palestra há mais ou menos uns 5, 6 meses atrás, porque a Lourdinha me pediu para eu falar alguma coisa num certo determinado tempo, e eu estava protelando um pouco sobre esse tema que eu vou trazer hoje. Mas eu estava assistindo uma palestra que foi feita aqui no Refletindo com Jesus, e nesse dia, essa palestra, eu não me lembro exatamente qual foi, eu senti vontade de falar esse tema. Eu não sei se eu fui intuído, mas realmente eu senti vontade de fazer esse tema. Relutei um pouco, né? Mas fui amadurecendo a ideia, e na verdade eu ia preparar com essa música que já estava programada desde aquela época, que me veio assim como uma inspiração para o tema de hoje, essa música, porque a letra dela tem tudo a ver com o que nós vamos falar aqui hoje. Então, não é exatamente um plágio da palestra da Fran. Nós usamos esse vídeo porque eu queria ter feito um vídeo incluindo imagens do tema que vai ser falado hoje, mas eu, sinceramente falando, para mexer com essa tecnologia, eu sou muito antigo ainda, entendeu? Então, eu não consegui fazer, então falei,
Lourdinha, coloca aquele mesmo que tá bom demais, e as pessoas que me perdoem por ter usado esse vídeo dela, né? Porque, na verdade, foi um vídeo muito emocionante na época que ela fez também a palestra dela. Na verdade, esse tema que eu vou trazer hoje, ele também é um testemunho, tá? Um testemunho. E o tema é preconceito e racismo. Então, eu procurei aqui buscar o conceito de preconceito e de racismo no dicionário. E eu vou falar aqui para vocês agora essas ligações. Preconceito, racismo e discriminação. Então, o que define no dicionário, preconceito é uma opinião preconcebida sobre determinado grupo ou pessoa, sem qualquer informação ou razão. Esse é o preconceito. Então, a gente que lida com isso, desde quando a humanidade é a humanidade, nós temos preconceito. Felizmente, a gente não vê essas coisas dentro de uma casa espírita, porque a gente percebe que na casa espírita, qualquer pessoa que chega, ela é bem-vinda, não importa religião, não importa cor, não importa opção de vida, não importa nada. O que importa é o ser humano que está entrando na casa. E isso é um negócio espetacular. Porque a gente vai em determinados locais de igrejas e a gente vê racismo, a gente vê preconceito. A gente percebe isso dentro, está enraizado na própria igreja, por exemplo, né? Tanto na igreja católica quanto na igreja evangélica. O tal do preconceito, ele é colocado em prática na maioria das seitas, infelizmente. O racismo é a crença de que existiriam raças superiores às outras. Isso é o que define o racismo. A discriminação é a ação baseada no preconceito ou racismo, em que o indivíduo recebe um tratamento injusto apenas por pertencer a um grupo diferente. Perceberam a semelhança que existe entre todos, e todos fazem parte do mesmo contexto, se a gente for procurar entrar a fundo. E a gente vive isso hoje na pele, sabe? O mundo está muito tumultuado, está muito difícil de entender, né? Aí eu fui no Livro dos Espíritos, e na pergunta 803 diz assim: perante Deus, são iguais todos os homens? A resposta é sim. Todos tendem para o mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol é luz para todos. E enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. E Allan Kardec fez um comentário sobre isso. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos. Acham-se sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos, aos seus olhos, são iguais. E nós vamos também na pergunta 807 sobre desigualdades sociais. A pergunta é: que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para, em proveito próprio, oprimir os fracos? E a resposta é essa: merecem anátema. Ai deles, serão a seu turno oprimidos, renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo que tiverem feito sofrer os outros. Então, é um negócio que a gente precisa realmente fazer muita reflexão. Hoje está muito em moda
está muito aflorado a questão da opção sexual. A gente percebe que ainda existe muita restrição, muito repúdio sobre as opções sexuais das pessoas. E nós estamos vivendo uma época em que tudo alterou comparado a 30, 40, 50 anos atrás. A tecnologia é outra, as informações são outras, chega tudo praticamente online. Então a gente fica sabendo de coisas que a gente duvida demais que isso ainda está acontecendo dentro da nossa raça ser humano. A discriminação, ela é terrível. Ela é um negócio que deixa a gente perplexo e triste ao mesmo tempo. E eu preparei essa história, que é uma história real, verdadeira, tá? E que eu resolvi contar para vocês, que eu vivi. Eu fui criado numa família em que existia racismo. Por consequência disso, eu também fui racista. Eu tinha muita repúdia pela cor negra. Eu estudei, na época que eu entrei na escola, no ginásio, naquela época o ensino era diferente, você fazia primário, depois fazia um ano de admissão ao ginásio, e depois você ia fazer um vestibular para entrar no ginásio. E era muito difícil naquela época, porque aqui em Santo André, por exemplo, tinha 2 escolas estaduais, 2 ginásios estaduais, e um técnico. Não, aliás, tinha 3, porque tinha também aquele que fica ali na Rua Alemanha, que me falta o nome agora. Aqui em Santo André tinha o Américo Brasiliense, tinha a escola técnica, que era a Júlio de Mesquita, e aqui no parque tinha o ginásio estadual Parque das Nações. Ele fica ali do lado da Igreja do Bonfim, fica praticamente atrás da biblioteca que existe lá, e aquela UPA que existe lá de atendimento médico ali também. Não sei se vocês estão localizando lá. Ali é uma escola que durante o dia era uma escola primária e à noite era ginásio. E eu fiz ali o ginásio, isso na década de 60. E eu, no segundo ano do ginásio, e na verdade o estudo naquela época era muito difícil, muito difícil. Para você entrar no ginásio, você teria que ter média 7 em todas as matérias, e estava arriscado não entrar. Então você tinha que estudar muito, né? E eu, no segundo ano do ginásio, que aflorou ainda mais esse meu problema do racismo. Eu tinha uma professora de português chamada Leda. Ela era negra. Ela era negra, daquelas negras que você chegava a ver também a cor azul, né? Tão negra que ela era, tão preta que ela era. É preto, né? Porque negro é raça, preto é cor. E numa das provas bimestrais, ela era uma professora muito inteligente, muito capaz, mas era muito rígida. Em uma das provas bimestrais, ela me pegou colando e me tomou a prova e me deu 0 de bimestre. Aquilo me revoltou de uma tal maneira. Vocês estão me ouvindo, né? Então, aquilo me revoltou de uma tal maneira que eu falei assim: essa preta me paga. E fiquei com aquilo revoltado o resto do ano. Isso foi no segundo bimestre. Conclusão, eu fui para exame precisando tirar 7,5 em português.
E é uma nota muito difícil de tirar numa prova final. Tem que estudar muito, muito, mas muito. E eu falei assim, comigo, né? Eu vou mostrar para essa crioula que eu sou melhor que ela. Eu vou tirar essa nota. Eu vou estudar muito, mas eu vou tirar essa nota. E eu revoltado com aquilo, porque, na verdade, ela tinha razão. Ela tirou a prova porque eu estava colando. Eu estava infringindo o ensino. E queria ter razão. E aflorou demais esse problema de preconceito, de racismo comigo. Conclusão, eu fui, fiz a prova e tirei 8,5. Não falei nada com ela. Mas no dia que eu peguei a prova com ela, me veio na cabeça a seguinte frase: tá vendo, sua preta? Eu tirei a nota que precisava, até mais um pouco, porque você me prejudicou. Mas isso eu falei em silêncio, não falei para ela. Bom, a vida seguiu. Fui para o outro ano e passei, ponto final. E minha vida seguiu. E eu sempre com aquele problema de racismo comigo. Sempre. Eu sempre tinha um pé atrás. Né? Minha vida tomou outros rumos. Em 75 eu casei. Em 76 eu fui trabalhar fora de São Paulo. Eu recebi um convite pela empresa para ir para Manaus. Fui para Manaus, eu com a minha esposa, a gente era praticamente recém-casado, ela estava grávida da minha filha. Trabalhamos lá, voltamos para São Paulo, e é sempre aquele problema enraizado comigo de ter uma revolta sobre a cor negra. A cor preta, né? Porque negra é raça. E a vida continuou, seguimos em frente. Depois eu fui trabalhar, recebi um convite para trabalhar em Fortaleza, mudamos para Fortaleza, e lá eu fui gerenciar um dos maiores hotéis que tinha em Fortaleza, que era 5 estrelas, só tinha 2 na época, e trabalhando lá um tempo, e aí o hotel foi arrendado para uma grande empresa de hotelaria, e nesse meio tempo eu continuei no hotel por um pouco tempo e recebi um convite. Recebi um convite para trabalhar fora do Brasil. E aí, esse convite foi um tapa de pelica na minha cara, com luva de pelica. Com todo aquele problema de racismo que eu tinha, e eu estava passando uma fase muito difícil em Fortaleza, porque eu tive alguns problemas financeiros, não vem muito ao caso agora, mas eram problemas que foram gerados de confiar nas pessoas, e o convite veio. E eu pensei comigo, e agora? O que eu faço? Eu só posso decidir isso com a minha esposa, porque para onde estão me convidando para ir, eu não conheço direito. Sei que lá está passando por um problema sério de independência, e até meio arriscado. Eu ir para lá com a minha esposa, com a minha filha pequena, e a minha esposa estava grávida do meu filho. Aí eu cheguei em casa e conversei com ela. Olha, acabei de receber uma proposta para sair do país. Essa proposta é uma proposta tentadora, só que eu estou com medo, porque eu teria que levar você e a filha para lá, e eu acho que não vai dar certo, porque eu não conheço como é que está lá, eu não sei como é que está lá, eu sei que está com um problema muito forte de independência,
as pessoas estão sempre em conflitos lá, e nós fomos convidados para poder dar uma assessoria hoteleira, exatamente porque o que aconteceu lá nesse país foi a independência e eles estão perdidos. E convidaram a gente para ir trabalhar lá. E eu não vou aceitar, talvez, por causa disso, porque não tenho como te levar para lá, te colocar você grávida lá, e eu não sei como é que vai ser lá. E a gente estava passando uma fase muito difícil, realmente. Então, minha esposa falou para mim assim, olha, eu acho que você deve ir. Eu falei, mas como? Não vai dar para te levar. Porque eu não sei como é que está lá. Vai, eu seguro aqui. Aí vocês percebem, quando você tem uma pessoa do teu lado que te ajuda, ela te ajuda a enfrentar os problemas de uma forma que te leva para cima. Bom, para vocês terem uma ideia, esse convite era para eu ir trabalhar na África, mais precisamente em Angola. Na hora, não veio nenhum resquício, nenhum pensamento sobre o racismo. Veio a vontade de ir. Então, isso aí estava preparado. Eu só entendo assim. E minha esposa falou para mim assim, vai, pode ir que a gente fica aqui e depois, quando tudo ficar melhor, a gente vai. Tá bom. Peguei e fui. Naquela época não existia voo direto para lá, até por causa desse problema da independência, a Varig deixou de fazer voo para lá. Então nós tínhamos que ir para a Europa e da Europa ir para lá, para Angola. Então nós saímos daqui do Brasil, fomos em 6 pessoas daqui do Brasil, alguns que eu tinha convidado para ir comigo já tinham ido, e chegamos em Portugal, belo dia, 6 horas da manhã, fomos para o hotel, dormimos. Quando foi meio-dia, o telefone tocou, era o diretor angolano, o diretor português, que queria conversar com a gente. Fomos para uma reunião. E a reunião foi falar do seguinte, olha, o presidente de Angola acabou de falecer e está proibida a entrada de qualquer pessoa lá agora que não seja convidada para o funeral. Então vocês vão ficar aqui um tempo. A gente não sabe quanto tempo, mas vocês vão ficar aqui um tempo esperando. Tá bom, não tem o que fazer, vamos ficar. Passaram-se 11 dias, aí recebemos a autorização para embarcar. Quando eu entrei no avião, lá em Portugal, eu tomei um susto. Era mais ou menos, o avião estava lotado, tinha mais ou menos 95% de preto. Eu tive um impacto. E pensei comigo, o que será que me espera? Bom, o voo saiu e fomos. Chegamos lá, fomos recepcionados, a equipe nossa que já estava lá foram nos receber, e o impacto foi terrível. Terrível. As pessoas que tomavam conta das coisas lá eram, na sua maioria, preto. Por quê? Porque eles fizeram a independência deles e, na verdade, eles não tinham sabedoria não é sabedoria, eles não tinham
Eles não eram profissionais na área, por quê? Porque eles não tinham posição social no país. Eles eram subjugados. Então, eles fizeram a independência e não sabiam o que fazer do país. Então, os hotéis de lá tinha 100% de ocupação de média diária de técnicos que foram para lá para ensiná-los a trabalhar. E lá estava eu, ensinando os negros a trabalhar. Não foi muito fácil o impacto. Mas eu estou tremendo um pouco aqui de tanta emoção de estar falando isso, tá? Se vocês perceberem, me perdoem, porque não foi fácil. E, na verdade, isso é um testemunho meu, né? Que eu relutei muito para falar. Porque eu não sou melhor do que ninguém. Aliás, nessa época, eu era pequenininho demais. E, no entanto, eu comecei a ensinar com uma vontade tão linda que nada disso foi levado em conta da minha parte em relação ao racismo. Pacientemente, eu estava ensinando as pessoas, sem perceber que existia uma equipe espiritual me ajudando. Porque naquela época, eu não tinha conhecimento do espiritismo. Estava eu lá trabalhando. A gente teve muitos problemas lá, porque eles tinham poucos recursos para que a gente pudesse ajudá-los mais. E a gente percebia como eles eram tristes por ter um país na mão e não saber o que fazer dele. As coisas praticamente todas destruídas, você não tinha comércio, você não tinha um restaurante na cidade para você se alimentar, você só alimentava nos hotéis, você estava hospedado. E nós começamos a introduzir o trabalho neles, a explicar como funcionava, a fazer as coisas de acordo com o que precisava ser feito, com muita paciência, porque eles tinham um pouco de reticência em receber os ensinamentos, até porque a gente era branco. E os brancos subjugaram demais eles lá. A vantagem que a gente tinha com eles na relação com eles é que eles são muito gratos ao povo brasileiro, ao Brasil, porque o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência dele. Isso eles têm uma gratidão, vocês não imaginam. E dentro do possível, eles faziam de tudo para agradar a gente. E recebia a gente com mais carinho, porque na equipe também tinha português, que foi o país que colonizou eles. Eles são um país rico em petróleo e rico em diamante. Eles pegaram o país e não sabiam o que fazer dele. Então foram técnicos de tudo quanto é espécie, de tudo quanto é tecnologia, para lá para ensinar. E nós tínhamos o dever de ensiná-los a hotelaria, que era a nossa especialidade, né? Então nós atravessamos muitos problemas, a gente teve que fazer umas auditorias nos hotéis para poder deixar as coisas caminhando do jeito que precisava. E eu lá sempre trabalhando, e eu estava assim num envolvimento tão grande com a espiritualidade, sem perceber que tudo
tudo que eu tinha de racismo lá foi apagado. Eu não tinha isso lá, sabe? Eu não coloquei em nenhum momento, durante todo o período que eu fiquei lá, isso como um escudo ou como uma barreira, né? Fiz o meu trabalho. Um belo dia a gente estava fazendo uma convenção, e era uma convenção comunista, e lá tinha o toque de recolher. A partir das 11 horas da noite você não podia mais andar na rua. E a gente tinha que buscar as equipes que chegavam no aeroporto de madrugada. Um belo dia a gente estava indo, e nós tínhamos um carro à nossa disposição, estávamos em 4 no carro, e isso já era quase 2 horas da manhã. A equipe chegava no aeroporto às 3 horas da manhã. E lá, para a gente poder transitar, tinha um documento que era colocado no para-brisa do carro, escrito livre trânsito. Aquilo era o nosso passaporte para ir e vir qualquer hora. E nós pegamos uma equipe que estava fazendo a ronda e nos mandaram parar. Nós paramos, porque a gente tinha que respeitar as leis. Bom, nós estávamos em 4 no carro, aí desceu 4 soldados com metralhadora e colocou uma metralhadora em cada cabeça dentro do carro. E falou assim para nós: camarada, vocês estão desrespeitando a lei. Vocês estão andando num horário que não pode. Nós falamos para eles assim, lá se chamava de camarada. Camarada, nós temos o livre trânsito aí na frente, está escrito, ó, dá uma lida lá, por favor, que nós estamos indo para o aeroporto buscar uma equipe que está chegando. Ele virou para nós e falou assim: eu não sei ler. Tá bom, o que nós vamos fazer? Vocês vão ficar aqui até amanhecer o dia. Tá bom. Uma metralhadora em cada cabeça, se a gente for fazer alguma coisa, eles atiram. Então, ficamos quietos. E preocupado com a equipe que estava chegando, que era uma comitiva, era um voo com mais de 300 pessoas, que ia para a convenção. De repente veio o diretor angolano, que ia para o aeroporto também, e nos encontrou lá. Parou e perguntou: o que está acontecendo? Os camaradas aí não querem deixar a gente passar porque ele não sabe ler, que está escrito lá livre trânsito, e a gente não pode ficar discutindo com ele, vamos ficar aqui parado. Aí ele mostrou a carteira do governo e falou: eles estão autorizados, pode deixá-los passar. Nem isso veio à tona o racismo. Eu recebi com a maior paciência do mundo. E seguimos o trabalho. Um belo dia a gente estava lá à noite, conversando de madrugada, nesse mesmo congresso, e o diretor angolano virou para mim e falou assim: eu fiquei sabendo que teu filho nasceu lá no Brasil, né? Eu falei: eu também fiquei sabendo, faz uma semana que ele nasceu e eu não consigo falar. Porque lá para você ligar para cá, você tinha que pedir a ligação no domingo, só fazia ligação no domingo, às 8 horas da manhã, de lá. Lá tem uma diferença de fuso horário daqui de 4 horas, tá, é mais. E a ligação era completava lá à meia-noite. Horário de lá, que 8 horas da noite. Eu fiquei sabendo depois de uma semana que meu filho tinha nascido, porque eu liguei para falar com a minha esposa, e a gente, naquela época, lá em Fortaleza, a gente morava num apartamento, que o telefone que eu tinha do outro apartamento nós mudamos, lá naquela época você não conseguia fazer o upgrade da linha, porque eram linhas diferentes e era valorizada por aquele número, e você não conseguia
de um bairro para outro, se você tem o mesmo número e a mesma linha. Você tinha que vender aquela linha e comprar uma outra. E essa outra era muito mais cara porque era um bairro nobre. Até isso eu tinha, morar num bairro nobre. Eu era muito chique na época, né? Morava num bairro nobre de Fortaleza. Bom, passou tudo, no final do ano ele me chamou e falou, eu vou te dar uma licença de 15 dias para você ir lá conhecer teu filho e buscar tua família. Eu quero que você me dê o nome deles para eu poder já pegar o teu visto de entrada. Quando a gente chegava lá, o passaporte ficava preso no governo angolano. Você não tinha... Você andava lá sem o passaporte, porque você não podia sair sem autorização deles. Então o passaporte ficou retido. Eu vou te liberar o teu passaporte e você vai para o Brasil e você vê teu filho e traz a família para cá. Eu falei, tá bom. Aí eu sei que eu não voltei mais porque não teria condição de levar minha família para lá. Não por problema de racismo mais, porque, na verdade, o racismo lá não aflorou na minha pele. Ele foi, na verdade, irrelevante durante o período que eu fiquei lá. Nunca veio esse negócio de racismo na minha cabeça lá. Bom, eu voltei para o Brasil, fui ver a família e tal. Cheguei em casa e falei, olha, não tem condição de levar vocês para lá, porque a saúde lá é muito ruim, sabe? Lá você tomava todo dia remédio contra a febre amarela, contra um monte de coisa lá de doenças, né? Embora você tivesse sido vacinado quando foi para lá, nós tomamos vacina aqui, mas lá você tinha que tomar remédio todo dia. Então eu falei para minha esposa, não dá para voltar. Eu não vou voltar para lá e eu levar vocês para lá, porque criança pequena pode precisar de médico e não tem condição de medicina lá. Infelizmente não tem. Mas eu quis dizer para vocês, eu contei essa história para vocês, por quê? Porque eu fui no país que forneceu os negros para o Brasil. Olha só, eu cheio de racismo, fui para o país onde veio todos os escravos do Brasil. Todos os escravos, mesmo. Eles vinham de lá, nos navios negreiros, sem condição humana nenhuma, sabe? Todos eles em estados deploráveis. As pessoas que morriam na viagem, eles jogavam no mar. Eram objetos. E o Brasil, se ele é essa grandeza que ele é hoje, esse tamanho que ele tem, ele deve só aos negros. Porque os negros fizeram esse país desenvolver. E isso, a gente que tem racismo na pele, igual eu tinha, não enxerga. Bom, a saga continua. Nós viemos para São Paulo, depois eu fui morar em Brasília, e depois de 4 anos, eu mudei para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, a maioria da população é negra. Né? E quem não é negro gosta de ficar moreno. Então vai para a praia, se bronzeia e fica moreno. E eu convivendo com tudo aquilo ali, mas de uma forma mais amena, eu ficava com o pé atrás, mas não era tão aflorado assim. Um belo dia, na empresa lá, eu fiz um anúncio e chamei que eu queria contratar vendedores para a empresa. E nesse anúncio veio um rapaz preto. E o presidente da empresa que eu trabalhava, ele era racista ao extremo. Racista ao extremo. E esse rapaz, na entrevista, queria já pegar um cargo que tinha, que era supervisor.
Eu, conversando com ele, falei, olha, você conhece o sistema que você está vindo a trabalhar? Ele falou, não. Então. E ele tinha um problema, ele tinha os dentes todos podres. E era para venda, entendeu? Então, eu falei, e agora, o que eu faço com esse rapaz? Ele está com vontade louca de trabalhar, ele é preto e tem os dentes praticamente estragados. Mas eu preciso dar uma oportunidade para esse rapaz. Olha só como a espiritualidade vai trabalhando a gente. O que aconteceu? Eu falei com ele assim, olha, nós temos dois problemas aqui para te admitir, e eu estou querendo te admitir. Primeiro, é a tua cor. Eu estou sendo sincero com você. Eu sou um cara um pouco racista, e o meu presidente, ele é racista ao extremo. E você também tem um problema dos teus dentes. Eu não tenho como te dar uma função de supervisor, você com esses dentes desse jeito, porque você vai estar supervisionando uma equipe, você pode ter problemas, entendeu? Então, o que eu quero fazer com você? Eu quero te propor uma coisa. Eu quero te contratar, eu vou te treinar para você ser um grande vendedor e você vai fazer um acordo comigo. Você vai começar a ganhar dinheiro e vai arrumar teus dentes. O fato de você ser preto, eu resolvo. Porque se eu chegar para o presidente e falar que você vai ficar na minha equipe, você vai ser supervisor da minha equipe. Porque ele me respeita muito. E ele vai colocar isso de lado, porque eu vou fazer ele colocar de lado. Só preciso que você me dê esses dois feedbacks, tá certo? Tá certo. Bom, seguiu a vida e tal. Ele chegou depois, numa outra empresa que eu trabalhei, a ser regional. Tá? E aí eu fui redimindo tudo aquilo de racismo que eu tinha. Viemos para São Paulo, mudamos para cá, e a minha esposa, depois que nós mudamos para São Paulo, para cá onde eu moro atualmente, isso já faz 33 para 34 anos, minha esposa já tinha uma tendência ao espiritismo. Na década de 80, foi 80, no final dos anos 80 para os anos 90, ela foi para o Edgar Armand. Ela fez o curso de aprendiz do Evangelho, fez o curso de mediúnico e começou a trabalhar na casa de Edgar Armand. A casa de Edgar Armand, nessa época, era lá onde estão aqueles três sobrados ali, era uma casinha ali, muito aconchegante, humilde e aconchegante. E ela ficou lá, trabalhando, dirigiu escola, trabalhava lá na secretaria, fez curso de entrevistadora, enfim, ela se doou demais para casa. E ela sempre falava para mim assim, olha, a sua vida só vai entrar nos eixos a partir do momento que você sair desse pedestal e fazer alguma coisa em igreja, não importa onde for. E eu aconselho você a procurar uma casa espírita. E eu sempre relutando, sempre, sempre. Ela falava assim para mim, você precisa fazer uma escola de aprendiz do Evangelho para você ser mais humilde, para você aprender as coisas que você tem, para tirar desse coração essa tua arrogância, essa tua prepotência. De tanto ela falar, um belo dia ela chegou, começou a conversar comigo, falei, faz o seguinte, me inscreva numa escola lá que eu vou fazer. Mas eu só vou lá no dia que é para começar a aula, não vou lá antes. Tá bom. Ela me inscreveu na escola de aprendiz do Evangelho. E teve o primeiro dia de aula. A hora que eu entrei e me apresentaram a dirigente, era uma preta.
Os mais antigos acho que vão lembrar dessa pessoa, é a Ledenice. Não sei se vocês se lembram. Ledenice é uma pessoa de um coração extremamente lindo. Ela me recebeu com tanto carinho e vocês não sabem da maior. Por isso que eu estou fazendo essa palestra hoje. A hora que eu olhei para a Ledenice, me veio na hora a imagem da minha professora de português do ginásio. Eram idênticas. Mas eu falei assim, não é ela, porque a minha professora de português, aquela preta que eu desafiei, ela era mais alta do que essa daí. A Ledenice era uma baixinha. E aquilo ficou me remoendo na cabeça. Aí um dia, começou as aulas, começaram a desenvolver e tal, eu perguntei para a Ledenice, Ledenice, você conhece uma pessoa, professora de português, chamada Leda? Ela deu aula aqui no ginásio Parque das Nações, aqui, que hoje é Gevita, tal. Ginásio Visconde de Toné, né? Ela falou, conheço. Você sabe como ela está? Olha, eu conheço ela sim, ela é minha irmã. Eu falei, o quê? Ela é minha irmã. Pois é, ela foi minha professora de português no ginásio. E como é que ela está? Ela já desencarnou. Aquilo me deu uma tristeza tão grande. Por quê? Primeiro, porque era irmã dela. Segundo, porque eu fui racista demais com ela. E terceiro, porque era uma coincidência muito grande. Eu estou numa escola de aprendiz do Evangelho, com uma professora preta, que era irmã da minha professora de português preta, que eu desafiei, e que eu tive racismo. E agora? O que eu faço? Bom, aí eu fui, né? Olhei todas as aulas que tinha, e tinha uma aula de preconceito. E eu não falei nada com a Ledenice do que eu tinha vivido com a irmã dela. Não falei nada. Um belo dia eu cheguei para a Ledenice e falei, Ledenice, tem uma aula aqui na escola que é de preconceito, né? Ela falou, tem. Quem que dá essa aula? Ela falou, normalmente é o dirigente. Ah, tá bom. No dia que for essa aula, você me deixa falar uns 5 minutinhos? Eu preciso falar alguma coisa nessa aula, você me deixa? Eu deixo. Então tá bom. Não falei do assunto. No dia da aula, foi feita a abertura, foi feito os recados, foi feita a vibração, e ela virou para a classe e falou assim, gente, tem um aluno aqui, que é o Geraldo, que ele pediu 5 minutos para falar nessa aula. Eu não sei o que é, mas a espiritualidade me tocou e a aula vai ser dele. Eu falei, como assim? Você vai falar o tempo que você quiser. Você tem 50 minutos. O máximo é esse. E depois eu não sei o que você vai falar. Mas estou sentindo que a aula é tua. E aí? Comecei a falar. Aí contei toda a história. Toda essa história. E falei, Ledenice, isso aconteceu comigo, com a tua irmã, e eu não tenho condição de pedir perdão para ela, porque ela já se foi. Mas eu preciso do teu perdão. A Ledenice, com aquela humildade toda dela, me deu um abraço.
que esse abraço me libertou. Esse abraço foi o perdão que a irmã dela me deu. E hoje, por exemplo, a Berenice também já encarnou há algum tempo, e toda vez que eu lembro delas, eu lembro com carinho, com amor e com respeito. E a partir desse momento, eu, com a ajuda da espiritualidade, eu não sou mais racista. Aí eu fiz o curso de expositor, comecei a dar aula nas escolas, e um belo dia eu fui escalada para dar uma aula na escola do seu Daniel. Era o seu Daniel e a Denise. E a aula que eu tinha que dar era dos Reis Magos. Então eu cheguei na aula e comecei a dar aula. E vocês sabem que os 3 Reis Magos eram o Gaspar, o Baltazar e o Belchior, que era Melchior e Belchior. E o Baltazar é preto. Na hora que eu coloquei as imagens dele para falar, bateu um recado no meu ouvido. Você, na hora que chegar no Baltazar, você tem que dar o teu testemunho. Eu me assustei, e aquilo ficou no meu ouvido. Você tem que dar o testemunho. E eu discutindo, falando a aula e discutindo conscientemente com a espiritualidade. Mas como eu vou mudar o teor da aula se eu falar sobre isso? A aula não é sobre isso, mas você tem que falar. Então fale. E a hora que chegou na Baltazar, eu comecei a falar. Falei isso resumidamente, não foi com todo esse tempo. Eu sei que eu olhava para as pessoas que estavam na escola lá naquela hora e via as pessoas chorando. E eu falei assim, meu Deus, eu mudei totalmente o curso da aula. E agora? Está todo mundo chorando. E a aula não é para isso. Aí veio assim, mas é para isso que você tem que falar. Continue. Bom, resumo da história. Fiz a aula, fiz muito resumidamente essa história que eu vivi. E quando terminou a aula, as pessoas vieram conversar comigo. E falaram assim, olha, eu precisava ouvir isso. E não foi uma ou duas pessoas, não. Foram bastante. Eu falei, então está explicado porque a espiritualidade mandou eu falar isso. Porque saiu totalmente da aula. Bom, hoje, por exemplo, para finalizar a história, eu tenho uns amigos pretos e o mais baixinho deles tem 1,90 m. Eu fui convidado por um deles para ser padrinho de casamento dele. Sou padrinho de casamento dele. Esses meninos são 2 irmãos e uma irmã, e a família dele a gente conheceu porque quando eu comecei a namorar minha esposa, ela tem uma madrinha e um padrinho que são pretos, né? Então eles são, e esses meninos são dessa família, a gente não sabia. Depois de algum tempo nós vamos saber, porque minha filha conheceu eles, porque naquela época eles gostavam de pagode, e iam para o caipirona, e eles ficaram amigos sem saber. Aí começou a conversar, minha esposa começou a conversar e descobriu que a mãe deles é sobrinha da madrinha dela. Olha a coincidência. E hoje eu sou padrinho desses meninos. E eles frequentam a minha casa
E são pessoas amáveis demais, que me deram tanta lição. Tanta lição. Então, gente, essa é a história. Eu não posso alugar muito mais, porque já tomei muito tempo. Essa é a história que eu tinha para contar para vocês de racismo. Foi a história que eu vivi, que eu sofri muito, eu fui muito prepotente, eu fui muito racista, e se Deus não tiver misericórdia de mim, eu vou ter que voltar aqui muitas vezes para pagar isso. E para finalizar, eu quero dizer uma coisa para vocês. Um dia, quando a minha esposa sofreu um acidente em casa, quebrou a perna, tibia e perone, ficou 7 meses sem poder botar o pé no chão. E uma vez, o pessoal da casa resolveu fazer um evangelho aqui em casa. E nesse dia, foi dada a oportunidade de eu falar também um pouquinho sobre isso. E uma irmã me disse o seguinte: Geraldo, você em outra vida, você foi preto de senzala. Aquilo me deixou assim, perplexo, porque eu já fui preto de senzala. E por que eu fui tão racista assim? Isso foi vidas e vidas no passado. Então, gente, eu espero que isso tenha, de alguma forma, contribuído para que vocês reflitam bastante sobre isso, tá? Porque é muito triste você ter esse tipo de problema. É muito triste. Isso te sufoca muito. Embora você ache que você é melhor, você é muito pior, se existe essa palavra. Porque você é uma pessoa que carrega esse fardo nas costas e não precisava carregar esse fardo nas costas. Se nós seguíssemos aquilo que Deus quer que a gente faça, Ele jamais distinguiria a cor. Se Ele fez uma pessoa com cor preta, é porque Ele acha que tem necessidade de ter aquela pessoa de cor preta. E quem somos nós para contestar? Quem somos nós para ter esse tipo de racismo? É a vontade de Deus. E eu já quero deixar a seguinte frase: a cor da pele é apenas um detalhe. Nada mais que isso. É apenas um detalhe. Porque a gente tem algumas riquezas no mundo que a gente pode levar. E a gente precisa aprender a ter essas riquezas. E a riqueza maior é você respeitar o ser humano dentro da condição que ele é. Não importa se ele é preto, se ele é branco, se ele é amarelo, se ele é chinês, se ele é japonês. Importa que ele é um ser humano, como você, como nós. E isso a gente precisa aprender a ter isso na mente. Se nós tivermos essas atitudes de respeitar as pessoas como elas são, como diz a própria letra da música, eu queria ter visto o sol nascer para essas pessoas de uma outra visão. Como eles são, porque eles são seres humanos. Eu quero só finalizar com um texto que eu recebi a semana passada e que eu coloquei, inclusive, eu recebi através de um vídeo que um amigo meu faz da Rádio Capital FM lá de Cascavel, e me chamou a atenção, e para corroborar com tudo que eu falei, isso tem algum fundamento também, eu quero encerrar com isso aqui. A verdadeira riqueza deste mundo. Alguém certa vez disse: somos instantes e no instante somos nada. E essa frase que lembro quando me recordo que no ano de 2011, Steve Jobs acabou falecendo aos 56 anos de um câncer de pâncreas, deixando uma fortuna de mais de 7 bilhões de dólares. Porém, antes de partir, ele conseguiu escrever as suas últimas palavras. Diz ele: nesse momento, deitado na cama, doente e lembrando toda a minha vida, percebo que
todo o reconhecimento e riqueza que tenho não faz sentido diante da morte iminente. Eu tenho o dinheiro para contratar o melhor na tarefa que for, mas não é possível contratar alguém para carregar a minha doença. O dinheiro pode obter todos os tipos de coisas materiais, mas há uma coisa que não pode ser comprada: a vida. À medida que cresci, percebi que um relógio de $300 e um de $3.000 mostram a mesma hora. Que com um carro de $50.000 e um de $1 milhão, podemos chegar ao mesmo destino. Que um vinho de $150 ou um de $1.500 geram a mesma ressaca. Percebi que em uma casa de 300 metros quadrados ou em uma de 3.000 metros quadrados, a solidão é a mesma. A verdadeira felicidade não vem das coisas materiais, vem do afeto que nos dão aos nossos entes queridos, as pessoas que nos amam e nos querem bem pelo que somos e não pelo que temos. Então, espero que você entenda que quando você tem amigos ou alguém com quem falar, é aí que você tem a verdadeira felicidade. Não eduque seus filhos para que eles sejam ricos. Eduque-os para serem felizes. E então, quando crescerem, saberão o valor das coisas, não o preço. Steve Jobs. Eu vou dizer aqui para vocês, os 7 melhores médicos do mundo são a luz do sol, o descanso, o exercício, a dieta, a confiança em si mesmo, os afetos, o cuidado e o amor para consigo mesmo. Em qualquer etapa da vida em que você se encontre agora, agradeça e aproveite ao máximo das pequenas coisas. Valorize o amor da pessoa amada, da sua família, dos seus amigos, para que quando chegar o dia em que o seu ciclo chegar ao fim e daqui tiver que partir, possa levar com você a verdadeira riqueza deste mundo, que é viver. Gente, muito obrigado. Desculpe se eu aluguei muito tempo aí, estou à disposição de vocês. Se quiserem fazer perguntas, se quiserem fazer críticas, eu também estou à disposição para receber, porque eu, na verdade, mereço muita crítica pelo que eu fui. Muito obrigado pela paciência em ouvir. Nós que agradecemos, Geraldo, por você nos trazer esse tema que precisa ser lembrado em nossas vidas, porque a gente convive com ele no dia a dia, em qualquer local. E não só o preconceito racial, mas o de gênero também, ele está muito forte no meio da sociedade que a gente vive hoje. Então, você trazer esse tema, preconceito, nos abre um leque muito grande e uma sinalização para que a gente possa ver com maior possibilidade essas situações que nos envolvem. E que, às vezes, a gente está tão acostumado a ver que passa até meio desapercebido. A gente vê tanto na mídia isso acontecendo, que às vezes a gente até deixa passar. E esse é um tema tão importante que eu cheguei a fazer uma pré-eleição com esse tema. E dentro daquilo que eu coloquei nessa pré-eleição, eu só gostaria de lembrar aqui um comentário do Kardec, que ele coloca no livro A Gênese, em que ele diz assim: a reencarnação, fundada na mesma lei da fraternidade universal, da igualdade de direitos e da liberdade, fará desaparecer, por lógica indiscutível,
os preconceitos de raça e de castas. Fará isso por meio da revelação de que o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. Então veja que a gente tem muita coisa para refletir sobre esse tema, né, Geraldo? Muito obrigado por você nos trazer essa reflexão. E eu vou convidar a Laudete. Laudete, você quer comentar alguma coisa sobre esse tema? Geraldo, você está de parabéns, tá? A Ledenice foi uma das melhores amigas que eu tive dentro da casa de Edgar Armond, porque ela foi convidada a sair de um grupo da Aliança, porque ela era negra, totalmente escorraçada. Aí nós convidamos ela para ir para Edgar Armond. E foi uma amiga, assim, inclusive eu acompanhei ela até o dia que ela foi cremada. Então, é uma pessoa, nunca conheci uma pessoa tão culta igual a Ledenice. Eu tenho ela no meu coração eternamente. Inclusive, fui eu que assinei para ela ser cremada. A irmã dela me convidou para eu assinar aquele livrão lá, para ela ser cremada. Então, no momento que eu estava assinando aquele livro lá, parecia que ela estava me dando, sim, um abraço. Ela foi uma das melhores amigas que eu tive dentro da casa de Edgar Armond, que ela também teve problemas sérios por causa da cor dela, né? E esse problema de preconceito realmente é uma situação bastante delicada, uma situação que nós precisamos vencer, porque o Brasil e todos nós, europeus, sangue europeu, nós fomos vindo da África, porque o início da humanidade se deu na África. Então, todos nós temos sangue negros, todos nós, porque a humanidade, Deus realmente iniciou a humanidade, o princípio da humanidade se deu na África, né? Então, nós precisamos realmente sentir e saber que todos nós somos iguais perante Deus. E o depoimento do Geraldo me emocionou bastante, porque nós também sofremos preconceitos, né? Eu tingia sempre meu cabelo, e agora eu estou de cabelo branco, e a gente também é discriminada, na cara dura, entendeu? Outro dia eu estava numa fila de um restaurante, né? Na minha frente tinha uma moça muito bonita, muito alta, bonita, né? Muito bem apresentável, e eu estava atrás dela, aguardando o caixa para eu passar. E o caixa chegou, chamou ela e me deixou para trás, né? Entendeu? Como dizer, preconceito. Eu olhei bem para a cara dele, ele olhou bem para a minha cara, eu não falei nada também, né? Então, nós precisamos, a doença da humanidade está no preconceito, né? Então, o que o Geraldo trouxe foi uma riqueza de informações, né? Que a gente precisa realmente refletir, e isso daí eu tenho certeza que vai refletir em algum lugar. O que o Geraldo falou hoje vai refletir em algum lugar. Porque mesmo dentro do meio espírita, inclusive uma vez também, tinha um aluno que ele era homossexual, e eu dei maior força para ele poder também entrar na casa e trabalhar. Ele foi convidado não, eu empurrei ele para a secretaria, ele ficou lá, e depois, quando ele fez a escola de educação mediúnica, eu convidei para ele participar da Câmara, do P2. Aí, quando a dirigente descobriu que ele era uma pessoa homossexual, simplesmente ele foi convidado a ir embora da casa. A própria dirigente da Câmara convidou ele para ele sair. Eu não tive, eu fiquei sabendo depois, inclusive tentei entrar em contato com ele, mas ele sumiu, né? Então, vejam vocês como é que são as coisas. Então, o que o Geraldo trouxe hoje, Geraldo, você foi muito feliz, uma coisa assim muito bacana, né? E que isso daí serve de lição para todos nós também, porque todos nós somos negros, todos nós internamente nós somos, porque todos nós viemos da África.
e viemos dentro daqueles navios negreiros também, tá? Então, muito bom. A África é um país sofrido, realmente, né? Até hoje a gente sabe que é um país sofrido por causa do preconceito, mas Deus, nós, a humanidade, a iniciação da humanidade se deu na África, né? Então, Deus, ele é tão maravilhoso que nós mesmos temos o preconceito de nós mesmos, né? Então, foi muito bom, viu, Geraldo? Parabéns, muito bom mesmo, né? Você tem uma esposa maravilhosa do seu lado, né? A Claudete é uma pessoa maravilhosa. E eu fiquei muito feliz e muito emocionada pelo que você disse, porque a gente também viveu alguns parâmetros nesse sentido, né? Então, Eu, na verdade, muito viu, Laudete, bom. eu fiquei me relutando um pouco para falar, porque, na verdade, ele é um testemunho meu, né? E eu vivi isso na pele. E eu fiquei preocupado se as pessoas fossem entender isso de uma forma diferente do que eu queria transmitir. Maravilhosamente. Parabéns, Geraldo. E Muito bom. eu não tenho a capacidade de querer ser melhor do que ninguém, até porque quando você tem que fazer um depoimento como esse, você deve mais do que aquele que está ouvindo, né? Muito bom. Porque é um resgate que eu tinha que ter. E eu estava preocupado se as pessoas fossem entender de uma forma diferente. Por isso que eu relutei muito em colocar esse tema aqui. Mas foi amadurecendo a ideia, eu conversei com a Lourdinha, expliquei o que era para ela conversou com o Marcos e acharam por bem de eu fazer. Eu fiquei realmente relutando bastante. E eu fiquei muito feliz de ser lembrada dessa nossa grande amiga Lidenice. Pessoa maravilhosa. Ela foi um anjo na minha vida. Foi, muito, pessoa Ela era maravilhosa. uma pessoa que de uma capacidade, de uma inteligência fora do comum. Ela cativava as pessoas, certo? E eu tinha, assim, uma convivência muito grande com ela, mesmo depois que terminou a escola, porque, na verdade, eu acabei saindo da escola por problema de trabalho, eu não terminei a escola dela. Mas eu tive sempre ela comigo, e eu sempre conversava com ela, e eu sempre mostrava os textos que eu escrevia para ela, e ela sempre me incentivava a caminhar. E ela foi uma pessoa que não sabia o tema quando eu falei na aula, e ela me deu um abraço, que eu vou falar uma coisa para você. Eu sinto esse abraço até hoje. Isso já tem o quê? Isso foi em 96. Uhum. Tá? Pena que a espiritualidade levou ela antes do tempo, né? Que a gente fala antes da hora, mas a pessoa, ela está no meu coração sempre, a Lidenice. Muito Eu bom. também. Obrigado, Parabéns, viu, Laudete. Geraldo? Obrigado. Obrigado, Paulo. Falar alguma coisa, Maricel? Bom, gratidão, gratidão e gratidão para você, Geraldo. É um tema muito delicado, porque é a chaga da humanidade hoje. E eu tenho que agradecer a minha família, porque eu nunca tive nada incentivando o preconceito ou racismo com quem quer que seja. Fosse branco, negro, amarelo, fosse alto, gordo, magro. Então, meu pai sempre dizia que tinha que olhar para as pessoas como um ser humano, como filho de Deus. Então, nós crescemos com essa educação. E até hoje, nunca olho para uma pessoa olhando a raça, o que ela está vestindo, não. A gente tem que realmente olhar o ser humano como irmão, como amigo. Então, eu agradeço a minha família por isso. Mas, infelizmente, a gente vivencia. E a gente vivenciar um gesto de racismo e de preconceito, quando a gente olha a pessoa de igual para igual, dói na gente. Eu presenciei algumas cenas assim, que a gente indaga qual é o objetivo da pessoa que humilha a outra, e eu me compadeço com aquela que recebe aquela humilhação e não entendo o que leva o ser humano a um gesto hediondo desse.
porque isso não está em mim. Eu não cresci assim. E como a Laudete bem disse, como eu sinto, que eu até brinco com assim, a minha cor é branca, mas a minha alma também, ela tem um pouco de negro. E quem é que é devidamente branco por total ou não? A gente tem uma descendência, né? E eu agradeço, Geraldo, eu me emocionei com o que você falou, porque você tocou no nome da Ledeni. E assim como a Laudete, ela mora no meu coração, eu tenho uma gratidão imensa por ela. Ela é uma pessoa de extremo conhecimento, professora de história, conhecedora do Evangelho, e eu tive o prazer e a honra de fazer um curso de expositora com ela, e também para dar aula nas escolas de aprendizes. Ela é uma excelente, ela incentivou muitas trabalhadoras da casa, né, trabalhadores, para fazerem o mesmo. E esse abraço que você falou, eu também senti dela várias vezes, pela humildade que ela tinha, e ela sempre, durante as aulas, expondo o conhecimento dela, nos orientando para que a gente tocasse as pessoas, para que a gente auxiliasse de forma simples a pessoa que nos ouvia. E ela sempre falava assim, olha, toque o coração do outro. Se tiver cheio o salão e você tocar o coração de uma pessoa, ou de uma aula, que você conseguir ensinar para uma pessoa alguma coisa que vai fazer a diferença na vida dela, você já fez bastante. Então, esse abraço carinhoso eu também senti, porque ela sempre incentivava a gente. Eu tenho um carinho, eu falo que ela é minha amiga do coração, sempre será minha amiga, né? E ela sempre disse, durante, às vezes, algum ensinamento e outro, de como foi difícil ela como professora e os preconceitos que ela sofreu na vida. E a gente compartilhava algumas experiências de alguma coisa. Quem também nunca sofreu preconceito sabe também que ser olhado com o olhar, né, do preconceito, da indiferença, não é muito bom. E tem sempre aquele que o olhar da indiferença é maior. E ela teve alguns momentos de falar, desabafar com a gente, como foi difícil também, como professora, na vida, mas ela dizia o seguinte, a cor da pele não é nada, porque eu sou uma pessoa igual a outra, tenho objetivos, o que eu tenho na minha vida eu conquistei com o suor do meu trabalho, então aprendi muito com ela, muito, muito, o meu agradecimento é enorme. E, Geraldo, quando você tocou no nome dela, eu imaginei, já veio na minha cabeça tudo aquilo que ela dizia, do que ela tinha passado para vencer, para ter chegado até aquele ponto. E, de fato, até eu fiquei com ela até bem próximo da morte dela, mas não acompanhei como a Laudete, e é um pesar muito grande, ela faz falta, apesar que de vez em quando eu estou fazendo as minhas preleções e eu não tenho como não me lembrar dela, porque tem alguma coisa que ela me deu, tem alguma coisa que ela me emprestou. Então, esse tema realmente tem que ser banido, né, da humanidade, porque a Ledenice é uma pessoa tão grandiosa que eu nunca olhei a ela e olhei, né, ela pela cor. Ela, para mim, é uma pessoa como qualquer outra pessoa. O que diferencia a gente? A cor da pele? Isso é tão insignificante. O saber dela, né, e tantos outros amigos que a gente tem que sofrem esse preconceito, que muitas vezes ficam aborrecidos, que muitas vezes ficam entristecidos e às vezes até desestimulados a seguir, né? E tem que ser justamente o contrário, somos todos iguais perante o Pai Criador na mesma oportunidade. A gente sabe que apesar do mundo falar que a oportunidade para eles é diferente, não é. Não deve abaixar a cabeça, não deve se deixar atingir, tem que continuar seguindo. Somos todos seres iguais e temos que nos olhar dessa forma. Então, Geraldo, gratidão por você ter essa coragem de fazer essa exposição. E então, quando você estava falando que você veio de uma família assim, eu tenho que agradecer a minha família, porque esse olhar eu nunca tive. E a primeira vez que eu vi uma cena de racismo, para mim, foi chocante. E ainda é para mim. Né? Então, eu tenho que agradecer. E o trabalho, né, seu, de modificar esse sentimento. E é isso que a humanidade tem que fazer, modificar esse sentimento. E entender, somos todos iguais diante de Deus. Não somos diferentes. Ok, obrigado, Maricelma. A gente já está dentro do nosso horário, né, Marcos? E a gente precisa
encerrar. É um assunto muito vasto, né? Esse do preconceito. E eu vou escolher aqui o próximo mediador da semana que vem. Se o nosso irmão Carlos poderia nos auxiliar, Carlos, nesse trabalho. A gente desde já agradece. Com muito prazer. Pela oportunidade. Então, Marcos, se você puder encerrar para a gente. Paulo, um minutinho. Pois Ele não. Quer falar um oi pro seu Geraldo, Carlinhos. Pode falar, fica à vontade. Pode falar. Oi, Carlos. Tá bom, Ele Carlinhos? falou que também ama a Ledenice. A Ledenice era amigona dele, né? Eu era da escola dela. Era. Da escola dela, Manda um beijo pro Carlos, viu? Você tá mandando beijo. Manda beijo. Um beijo e um abraço para ele. Carlos, você tá aqui, Carlos. Obrigada. Tá aqui, ó. Você tá aqui, Carlos, ó. Você tá aqui, ó. Viu? Obrigadão. Um abração, Carlos. Obrigada. Nós que agradecemos. Fica com Deus, viu? Amém. Olha lá, ó, dessa vez melhor, assim, ó. Tá vendo? Manda um beijão para todo mundo, né? Um abração, Obrigada. Carlos. Nós que agradecemos. Vamos, então, encerrar? Vamos lá, então. Aproveitando esta vibração de amor, construído nesse momento todos os domingos, nós vamos vibrar esse amor para toda a nossa humanidade, para todo o universo, agradecer ao nosso mediador de hoje, Paulo Ross, agradecer ao nosso palestrante Geraldo, que com muito amor, com muito carinho, trouxe a sua palestra, e vamos deixando a mensagem que vem lá em Pedro, capítulo 1, versículo 4, que o amor cobre a multidão dos pecados. Vamos deixar uma vibração de amor para todos os irmãos em Cristo, e o nosso abraço fraterno à nossa irmã Helenice, muito lembrada na aula de hoje. Vamos assim agradecendo a todos os participantes de hoje, deixar também um abraço fraterno a todos aqueles que por qualquer motivo não pôde comparecer, e principalmente agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Pai nosso que estais nos céus, em todos os corações, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos aqueles a quem nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em nenhuma tentação, mas livrar-nos de todos os males, principalmente de praticá-los. Pois a ti pertence o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Uma ótima semana, abençoada e iluminada a todos. Que assim seja. Agradeço a todos por participarem desse nosso encontro de hoje, que essa reflexão fique guardada em nossos corações.